Eu sou guiado e protegido pelo amor. O amor, o amor, o amor de Deus Pai, o Criador. Começando o Pod Zé de uma forma diferente hoje. Mas antes eu preciso dar só 2 avisos rapidinho. Galera, de 6 a 9 de abril, né? Tá pertinho, hein? Falta pouco tempo aí, hein? Floripa Moto Week, né? Vai ser um evento muito bacana em Florianópolis, né? Vão receber, assim, motociclistas do Brasil todo, né? Vai rolar muita coisa boa, Ira, Raimundos, muita banda de rock bacana. Praça de alimentação, assim, muito legal, com vários tipos de comida, muita comida bacana, né? Vai ser um evento muito legal mesmo, eu convido a todos, né? 6 a 9 de abril. Quem quiser saber mais alguma coisa, www.floripamotoweek.com.br, beleza? E vamos falar também do nosso patrocinador. Vamos falar sobre o Bonsai Master, né? Que é o patrocinador nosso, né? Bonsai Master, eles são especialistas em bonsais, né? Eles trabalham com bonsais e eles têm uma fabricação própria de vasos orientais, que é muito bonito. Inclusive eu ganhei um vaso, um bonsai deles, né? E se você quiser saber alguma coisa sobre o Bonsai Master, né? Também é bonsaimaster.com.br, né? No Facebook Bonsai Master, né? Rafa na Raça, de onde veio esse nome? Veio de uma roda de freestyle, uma roda de rima na rua, numa esquina próxima a um colégio chamado Polivalente, um colégio que a gente chama popularmente de Premen, né? Na rua do Premen, onde eu estudei, inclusive a minha vida toda. Certo. Eu passava sempre em frente a uma torre de celular. Essa torre de celular existe até hoje, nessa rua. E ali era um ponte da galera mais velha que eu. Certo. Né? Galera que colava andar de skate, colava pra trocar ideia e fazia rimas de improviso. Eu passava por ali pra ir pra escola e sempre ficava com o olho brilhando, querendo estar lá com os caras, né, mano? Queria estar lá junto com eles. E um dia eu tive a oportunidade de colar com eles e pedir pra mandar uma rima. Olha só. Aí deram risada e tal, né, meu? Molequinho. 13 anos de idade. E tentei mandar uma rima, mas não saiu nada. Fiquei com vergonha, travou, né? Não rimei nada com nada, não tinha ideia, não tinha vivência também. E tinha um cara mais velho que rimava muito. O cara tinha criatividade, tinha vivência. O cara mais velho inclusive do que os caras que já eram mais velhos que eu que colavam lá. Certo. Esse cara me esculachou na rima, sem dó nem piedade. Maldade, isso, né? Sei lá se foi maldade, mas isso serviu como fez impulso. Com que nascesse um MC ali, um poeta, mais tarde, agora um escritor. Olha só. Ele me zoou na rima e os caras deram risada de mim. Eu fui embora chorando, com raiva, e tinha que cortar aquele caminho, né? Não passar perto dos caras. Eu tinha que dar uma voltona pra não passar pelos caras. Puxa mais um pouquinho pra você aqui, aquele objetivo de mandar uma rima. Eu falei, eu vou devolver a rima pra esse cara. Eu vou devolver, vai chegar o dia que eu vou devolver. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, ia pra escola pensando em tudo que eu via. Passava um Fusca azul, né? Você lembra da brincadeira Fusca azul? Fusca azul. Eu já improvisava também, tá ligado? Passava uma menina bonita, eu também improvisava, tá ligado? Ficava improvisando na minha cabeça, né? Lógico, não era... Treinando a mente. Só minha mente. E aí eu fui pra escola e ficava só... Tudo que eu aprendia na escola, eu tentava transformar em rima. E aí eu fui ficando bom. Eu falei assim, eu tô preparado. Agora eu quero trombar ele. Entendeu? E aí eu nunca encontrava ele e tal. E aí encontrei outras pessoas, encontrei esses caras aí de novo. Certo. Né? Fui lá, na rodinha lá e mandei uma rima. Os caras, caraca, moleque, você tá...
bom, hein, mano, e pá. E aí aquilo foi alimentando, né, cara? Foi alimentando meu ego, né? E aí eu não parava de rimar. Aí os caras, ô louco, tem que passar, mano, é um bate e volta. Tem mais gente querendo rimar, tá ligado? E aí os caras falam, pô, você é um fominha, hein, mano? Entendeu? Tipo o cara que pega a bola e vai. Chatão. Começava e não parava de rimar mais, sabe? E aí, chegou o dia que eu encontrei esse cara. Certo. Eu falei, aí, bichão. Como é que é o nome do cara? A gente chamava ele de Chavão. Chavão. E eu falei, aí, Chavão, é o seguinte, você lembra que você me tirou papapum? Não, mano, você leva pro coração aquilo lá não, cara. Aquilo lá era zoeira. Daí eu falei assim, pois eu levei, mano. Eu fiquei bom no bagulho e tal. Eu já tava mais maduro também, né, mano? Eu falei, não cabe mais. Sim. Mas, tipo, aquela ilusão, aquela fantasia de rivalidade, de devolver a rima pro cara, alimentou algo muito maior em mim, entendeu? Que anos mais tarde eu descobri que era literatura, através de umas professoras que tiveram sacado, pô, você escreve bem, aí, lê tua redação aí, pá, pô, professor, vou levantar pra ler, não, vou ler aqui na minha carteira mesmo. E ali, eu falava do meu pai nessa redação. Certo. Eu ia muito falar do meu pai ainda, entendeu? Entendi. Meu pai se foi com 37 anos de Nossa, idade. novo de tudo, né? A gente era lá de São Paulo, eu sou nascido em Osasco. Osasco, olha só. E aí a gente morava em Carapicuíba. Tem um primo em Carapicuíba até hoje. Roseira Park, num bairro chamado Roseira Park. E eu morei lá até 1997, né? Meu pai morreu em fevereiro de 97. Nossa. E aí a gente teve que vir pra Apucarana, que é as raízes da minha mãe, né? Minha mãe voltou pras raízes dela, né, cara? Certo. Né? Minha mãe nasceu em Cambira, foi criada em Apucarana. Minha mãe foi criada na casa que a gente mora até hoje. Olha que massa. Foi meu avô que construiu aquela casa. Inclusive, meu avô encantou também, né? Eu digo isso por influência, né, dos meus amigos indígenas, que eles dizem assim que a pessoa, quando ela faz a passagem, ela encantou, né? Ela se tornou um encantado. Olha que bonito, né? Que ancestralizou e vai cuidar dos demais, né? Das próximas gerações. É engraçado, né? Os índios têm muito esse lance de antepassado, né? Sim. Igual os orientais também, né? Sim. Os orientais cultuam os antepassados. A memória ancestral é a raiz. É a raiz, né? E mais que isso, é até a força criadora, vital deles, porque são o conhecimento dos ancestrais que são passados para eles, né? Até em sonhos, né? Os encantados protegem e comunicam-se também através de sonhos. Encantados, bonito, não conhecia esse termo dos índios, não. Você tira aquele peso também, né? Tipo, pô, a pessoa morreu, ou finado e tal. Acabou, né? Eu não acho que acabou também. Né? A pessoa se transformou em energia. Sim. Ela é pura energia. Pura energia. Né? Não tem mais matéria, né? Não tem mais matéria, mas tem memória. Memória, energia. Tá Eu acredito também. Meu avô encantou na sala de casa. Na sala dessa casa onde eu moro agora. Né? Eu moro desde 97, fui criado ali também. Né? Cresci ali naquela casa. E em frente a essa casa você foi hoje, né? Você foi hoje lá e tal. Tem uma mata ciliar, né? E nessa mata ciliar meu avô caminhava. Meu avô morreu antes de eu nascer. Minha mãe nem sabia que estava grávida de mim. E aí chegou a notícia lá em São Paulo, né? Ela ainda morava lá, meu pai estava vivo ainda. Meu avô morreu, encantou, em 89. Eu nasci em 1990. Olha só. Eu não conheci nenhum dos meus avós também, só as avós. Meu avô encantou finalzinho de 89, assim, e aí a mãe descobriu que estava um mês grávida de mim. Depois, e aí, então, eu tenho poucas fotos dele, né, cara? Então, quando eu entro naquela mata, eu sinto a presença dele, eu sei que é real. Porque eu não conheci ele. Como é que eu poderia ter uma memória dele? E quando eu caminho naquela mata, sabendo do que minha mãe me falou, eu sinto. Tá ligado? Alguém vai falar, mas sua mãe te falou que ele caminhava lá. Tudo bem. Mas aí, até então, é só uma informação. E o sentir? A presença. Eu sinto. Tá ligado? Isso é uma coisa real pra mim. Sim. Saca? E aí a mente de escritor, né, também trabalha, né?
A minha criatividade Sim. aguça e Com certeza. eu que me senti ceifado e ainda me sinto, às vezes, ceifado das minhas raízes, né? Aí que nasce também a ideia de... O primeiro indício do conceito Brasil Navalha, né? Do meu projeto. Certo. Nasce disso, principalmente, desse sentimento de não pertencimento, saca? Porque o não lugar também é um lugar. E não é um lugar legal. Você não se sentir parte de nada, pertencente a nada, tá ligado? E aí, aos poucos, eu fui indagando. Eu acho que eu fui o primeiro da minha família a questionar. Mãe, mas por que a gente parece indígena? Por que o vô, né? Por que a senhora tem o olho assim? Puxadinho. Por que, né? Porque minha mãe é bem... minha mãe é morena, assim, né? E os irmãos dela, tipo, são mais morenos, mais pra escuro, assim, sabe? O meu avô era negão, entendeu? Lá da Bahia. Pedro Ferreira da Silva. E nome forte, né? Pedro Ferreira da Silva. Veio lá da Bahia. Olha sabe? só. Num pau de arara. Foi pra São Paulo, conheceu minha avó lá em São Paulo, mãe da minha mãe, e veio pro Paraná, constituiu família, teve 15 filhos. Caramba. 4 encantaram ainda na barriga da avó, né? Ela perdeu. E um foi assassinado lá no meu bairro. Primeiro assassinato, tomara que seja o último, do meu bairro. Foi o do meu tio. Minha mãe que achou. Nossa. Meu tio Carlos Alberto Ferreira da Silva. E ele era o que mais parecia com meu avô. Olha só. Fisicamente, assim, sabe? E ele foi muito bom pra nós. Ele morou com a gente durante um bom tempo, depois que o pai se foi, né? E a gente veio pra Apucarana e morava nessa casa. Enfim. Restaram aí, então, os outros filhos dele e a minha mãe, né? São todos vivos aí até hoje, tudo com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. E todos estão tendo a oportunidade de ver eu trabalhando, né, nesse meu processo de retomada da memória ancestral e coisas que eles não se questionavam antes. Pô, o nosso avô, né, o meu bisavô, pai de Pedro Ferreira da Silva, era indígena mesmo. O vô já era misturado, né, porque a avó era negona. Eles falam que a avó era baiana, negona, assim. Então ele já era mesclado, né, ele já era misturado, né, Certo. era mestiço. Mestiço. Né? Mas o meu bisavô, Francisco, né? Ele era indígena. E eu sinto ele. Daí as pessoas vão falar, mas como é que você sente, mano? Um cara lá da terceira geração, quarta geração da sua família, como é que você sente? Eu sinto, mano. Pior que eu sinto, mano. E não tem nenhuma foto dele, não existe foto dele, tá Olha ligado? que doideira, né? Mano. Pelo menos a gente não tem acesso. A minha vontade é chegar até algum parente lá da Bahia Que tem que ainda alguma vive. foto, né? E que ainda tenha uma foto, sabe? Pô, seria legal pra caramba, né? Eu tô nessa pesquisa etnográfica autônoma olha que eu tô só. fazendo aí, no processo que eu tô escrevendo meu segundo livro, sabe? Certo. Útero da Terra em Chamas. Certo. Útero da Terra em Chamas é uma série do projeto, né, Brasil Navalha, que veio à tona só durante a pandemia, né? Veio durante a pandemia, veio através de um poema que eu escrevi antes da pandemia. Fiz para minha mãe. Um poema com esse título, Útero da Terra. Né? E o sentido, né, desse poema é realmente uma imersão. Eu tô voltando pro colo da mãe, pro útero da mãe. Eu sempre tive problemas assim com a minha mãe, sabe? De relacionamento mesmo com a minha mãe. Traumas, tá ligado? Certo. Traumas dela, que foi transferido pra mim. Meu, que eu acabei direcionando pra ela. Canalizando pra ela. Canalizando pra ela, pô. Injustamente, entendeu? Certo. E aí, uma certa vez, assim, eu tava na varanda de casa, tava fumando
E a mãe não gosta do cheiro, né? A mãe não gosta. É a única coisa que ela pede, não fuma perto de mim. Eu tava fumando e tal, cansado do trabalho e tal. Chegado cansado do serviço. Ela também tava cansada. E aí, ela pegou e falou assim... Falou pra mim sair fora com aquele cheiro pra lá, né? E aí eu falei assim, pô, meu... Trabalhei o dia inteiro, papá. Aquelas ideias, né? Machista, né? Pra caralho. E aí eu mesmo me embrequei na hora, assim. Eu falei, pô, mano, você tá moscando, cara. Tua mãe, maluco. Tá na casa dela, maluco. Dane-se que você trabalha, que o mínimo, é o mínimo que você faz, pagar as contas. Ajudar a pagar as contas. Você tá usando isso como argumento pra você fumar, mano. Tá ligado? Entendeu? Aí veio o arrependimento, fui pedir desculpa, pá, fui abraçar ela. Ela é brava, né, mano? Ela é brava. Não gosta muito de abraço, não. Eu acho que ela não recebeu muito afeto, assim, eu gosto de abraçar as pessoas, cara. Eu também gosto. Eu gosto de abraçar meus amigos. Hoje encontrei um amigo meu, Ivan, abracei ele pra caramba. Ela não recebeu muito isso. Mas cara. Não, cara. Não é dela, às vezes é da natureza da pessoa. Não, meu pai era filho de alemães. Meu pai falou, Zé... Meu pai e minha mãe não abraçavam, a gente beijava, falava eu te amo, não tinha isso em casa, entendeu? Foi criado assim. Então é aquela coisa meio, né? Eu fui abraçar. Meio travada, né? Vai abraçar assim, ó. Parece que, né? Para com isso, né? Entendeu? Isso é amor, isso é amor, cara. Né? Tipo, isso é amor. Hoje eu entendo. Antes eu sofria por causa disso, mas, pô, besteira. Pô, bobagem, entendeu? Minha mãe me ama, lógico que me ama, cara, entendeu? Ela não só me atura, ela me ama. Entendeu? Então... É o ser que mais ama a gente, eu acredito, a mãe. Fui, abracei ela forte, Zé. Abracei até ela ceder, até ela dar risada, sabe? Fiquei apertando ela assim, pá, e tentando beijar ela, me dando tapa na cara e eu, pá, sustentando ali. Aí eu peguei e falei assim, mãe, perdoa, olha essa música que eu fiz pra você. Eu acabei de fazer essa música pra você. Mentiroso! Pau! Tá mentindo? Sei o que, eu falei assim, eu juro, mãe. Ó, a música, eu te juro, veio exatamente do jeito que eu vou cantar aqui pra você. Exatamente. Por favor, cante. Porra, antes de eu conseguir falar, a música veio exatamente desse jeito, eu vou dar uma risada. Eu dava risada, não conseguia falar, porque eu falei, mano, é muito engraçado. É muito bonito, como é que veio isso agora, assim, pra mim, tá ligado? Daí ela falou assim, mentiroso. Tá inventando agora, tá fazendo de improviso. Daí eu falei assim, ó, pois a hora que a senhora voltar vai estar escrita. Ela duvida, brincou comigo, minha mãe não dá essa uma. Ela tirou uma onda comigo, tá ligado? Ela entrou na positividade, tá ligado? Que bom, né? Pô, e aí eu peguei e fui escrever mesmo. Eu fui escrever e... Cara, saiu muito rápido a música. Eu acho que eu escrevi assim, mano, uns 20 minutos. E foi mais uns 10 chorando. Escrevia, lia. Vi, porra, muito sentido, cara. Nisso aqui eu chorava. Saca? A música é assim. Oi, Maria bonita, Maria Aparecida, minha mãe. Tu não é só parte da minha vida, tu és sim minha vinda primeira. Oi, Maria bonita, Maria Aparecida, minha mãe. Tu não é só parte da minha vida, tu és sim minha vida inteira. Tá ligado? Oh, que bonito. E aí vai. Teresa Batista cansada de guerra, cansava de ser tão maltratada. Argola no colar do capitão Justiniano Duarte da Rosa. Como pode existir num só nome: justiça, arte e rosas? Justiça, arte e rosas. Uma guerreira daquelas, como Dandara, preferiu a morte à escravidão, pois não nasceu para ser escravizada, jamais domara o seu leão. Tão linda quanto o canto das matas, tão perfeita em meio à escuridão, quando surgiu na foz a voz de Ara, Iemanjá, não tão somente a imensidão, tão sutil na voz de Nara, que aqui narrara
o seu coração. A poesia mais linda no fundo d'alma, dentro de uma pequenina só canção. Oi, Maria bonita, Maria Aparecida, minha mãe. Uma Olga Benário Prestes, prestes a sacrificar-se pelo ideal que defendes. A fenda profunda se finda profana, se afunda em lágrimas, mas renasce da terra, terra, terra. Oi, Maria bonita, Maria Aparecida, minha mãe. Pra você, Dona Aparecida. Maria Aparecida. Abraço aí. Ela vai lembrar disso aí, ela vai dar risada. Vai assistir o Pode Zé, Dona Maria Aparecida? Vai assistir, com certeza. Abraço, Dona Maria Aparecida. Você entende, cara? Então, cara, eu saí de uma guerra chamada Brasil Navalha. Certo. Saca? Que é uma guerra do não pertencimento. É uma guerra pela retomada da memória, mas até chegar à retomada da memória ancestral, você passa por essa guerra. E eu passei por essa guerra, eu ainda tô passando por essa guerra. É um processo. Mas agora eu sinto que a guerra tá indo embora e tá dando espaço pra cura. O que é a cura? Se não renascer. O que é a cura se não rejuvenescer? O que é a cura se não reflorescer, reflorestar teu coração, tua mente, tua alma que se alimenta de amor? Alimentar a mente que se alimenta de medo, mas que precisa de amor. Porque ela também está tentando buscar quem é. A mente não sabe quem é. Por isso que ela confunde você. Por isso que ela chega a acreditar que é você. E ela induz você a acreditar que ela te representa. Mas o que representa você é sua consciência, mano. É sua consciência que te representa. Sim. É sua consciência que tem ancestralidade. É tua consciência que acessa as memórias antepassadas de seus ancestrais. Tá ligado? Não é só mente. Tá molhando aí, não? A tua mente, eu acredito nisso. Que a tua mente, ela precisa de amor porque ela não sabe quem é também. Ela também tá nessa guerra. Sabe? Nesse processo de retomar, evolução, né? de perceber as raízes que foram ceifadas, foram amputadas no ninho, sabe? Nós mesmo que moramos aqui no Brasil, as nossas raízes ancestrais foram ceifadas no ninho. O Brasil é terra indígena, mano. Eu sempre falo, os verdadeiros brasileiros são os índios, na verdade. Eles são originários daqui. Porque a gente é uma mistura de europeu, oriental, mas tudo são povos que chegaram depois, né? Entendeu, Zé? Já tinha galera aqui, né? Entendeu? A busca. Sim. A busca é essa. O conceito ainda tá se formando, certo? Brasil Navalha pode ser um monte de coisa, mano. Milhares de coisas, né? A gente sabe que a própria palavra navalha, ela já traz ela tem um fio, né? Sim. Ela tem um corte. Sim, opa. Preciso, né? Preciso. Saca? A própria palavra é uma navalha. É forte, né? É uma coisa forte, né? A própria navalha é uma palavra. Então, quando eu intuitivamente fiz um poema chamado Brasil Navalha lá em 2007, 2008, 2010, veio o primeiro poema com esse título, que é um poema de 1 verso e meio, mano. É um poema que deu origem à capa do meu livro, do meu primeiro livro. Seu primeiro livro? Perplexia. Quero ler seu livro. Pô, esse é um livro de poemas. É um livro de poemas só de existência, só vivências minhas, sabe? Eu
eu consegui desenrolar esse trampo aí. Durante 10 anos eu vivenciei e escrevi esse livro na rua, no meio da bagunça, no caos. No caos, prostituta, vagabundo, bandido, sabe? Drogado, tá ligado? Naquelas situações. E se você conversar, igual minha mãe sempre fala, todo mundo tem uma história, é um ser humano. Pô, né? Tem história mundo, ali, né? Todo mundo. Ninguém tá, às vezes, num lugar assim porque quer, né, cara? Não é, né? Nesse livro, tá ligado? Eu tô ali falando de vivências minhas, mas, na verdade, eu tô falando de tem muita gente ali. Tem memória de muita gente ali. Sabe? Que eu via passando, que trocava ideia comigo. E, às vezes, as únicas pessoas que me ouviam naquele momento. Porque naquela época... Por que eu escrevi no caos? Porque eu era o caos. Eu era o caos, mano. Nossa, a guerra era interna aqui, ó, dentro de mim. Eu não me sentia bem em casa, tá ligado? Eu não me aceitava e achava que as pessoas não me aceitavam. Entendeu? Eu não me amava e achava que a minha família não me amava. Tá ligado? Que eu sempre falo assim, você tem que se amar primeiro, né? Pô. Senão você não ama ninguém, né? Eu não me respeitava e achava que as pessoas não gostavam de mim, não, entendeu? Não me queriam por perto, saca? Só que hoje, com 33 anos, tá ligado? Eu consigo enxergar isso. Eu comecei a escrever esse livro, mano, aos 17 anos. Ainda no ensino médio. Eu concluí ele em 7 de fevereiro de 2017. Foram 10 anos escrevendo esse livro. Foi publicado? Foi publicado por mim mesmo. Eu sou minha própria editora. Eu diagramei junto com meu amigo Caio Fur. Forte abraço pro meu amigo Caio Fur. Se não fosse por ele, né, eu não teria conseguido fazer isso, né, porque eu não tinha computador, eu não tinha o conhecimento. Ele tinha. Nunca tinha diagramado também, nada. Eu vi você a gente tinha um fanzine junto. De datilografia. Sim, isso veio o ano passado pra mim. É muito legal, né? Veio ano passado pra mim. Comprei ela de um amigo meu que restaura. É que você é um cara novo, né? A gente... É uma Olivetti. Olivetti. Ela fecha e vira uma maletinha, né? 1982. Primeira versão portátil no Brasil. Eu fiz a gente tinha o notebook naquela época, era Olivetti. Eu tô escrevendo cartas poéticas com essa. Legal demais. Aí. E você sabia que era muito louco? Era assim, ó. Você ia fazer o teste final era uma parada assim, ó. Tipo, colocava um negócio, escondia a máquina, você enfiava a mão aqui, ó. Você não via nada. Pode crer. Aí a mulher, você... Era muito louco. Que louco. Tanto que a galera veio mexer no computador, a galera falou, você usa todos os dedos. Eu fiz datilografia, né? Das antigas, entendeu? Aí a SDSG... É assim, você digita sem olhar, né? Eu ainda tô aprendendo. Não, mas é legal demais, ainda tô aprendendo, eu apanho bastante. Mas aquelas fitas lá, que é preta e vermelha, tem pra comprar ainda? Tem. Existe? Tem. Olha, tem loja em Apucarana. Rapaz, tem loja em Apucarana que restaura, que vende. Olha que massa. Sim. Eu sou apaixonado. O meu amigo... Ele restaura na casa dele, ele faz por hobby. Olha, né? Que massa. Eu queria uma máquina daquela. E o apelido dele é Nerd. Nerd. E aí o Claudemir, salve Claudemir. Salve Claudemir. Ele escreve também, é escritor. Okay, né? Vamos trazer esse Claudemir pro Pode Zé, E aí eu intimei ele, falei assim, meu irmão, eu comprei o Olivetti dele, né? E ele tem uma Hamilton lá. Nossa. Ele tem uma Hamilton lá. Então é massa. 88, acho. Olha. Ele tem uma Hamilton lá que ele tá trabalhando nela ainda. Tá trabalhando nela, ele se dedica mesmo, sabe? E ele é cientista também. Ele é cientista. Ele trabalha com ele trabalho sofisticado dele, sabe? Ele cria softwares, sabe? Cara legal pra conversar. Ele é um cara legal. Nossa. Pô, deveria convidar ele também, Zé. Vamos convidar esse cara já. O cara é da hora. Aí, Claudemir. Pegar o seu contato, hein, Claudemir? Sai do sofá, meu irmão. Vem pro Pode Zé. Pode Zé. Aí, mano, pode pá que não dá ímpar. Moleque foda, inteligentíssimo. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, vamos criar um movimento literário na cidade, cara.
Dele, como assim, mano? Pá, eu falei, mano, a gente já começou, cara. Você tá me vendendo uma máquina de escrever, eu já comecei a fazer umas cartas aqui. Uma coisa melancólica, é massa, cara, pô, da eu tô hora, escrevendo né? as cartas da intuição. Olha que massa. Eu criei uma série, né, dentro do projeto Útero da Terra em Chamas aí, e aí eu entro na mata, eu peço guiança, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu peço guiança para que os encantados, para que os meus ancestrais tragam para mim alguma ideia, alguma luz, para que eu possa escrever algo para alguém que precise. E aí Não deixa de... É tipo uma psicografia, né? pô, Não é? não sei, cara. Não sei, eu não me Sei lá. atreveria. Não. Lembra, eu, né? Eu acho Lembra, assim, né? tipo, eu vou lá na internet Certo. e eu sigo minha intuição mesmo, sabe? A intuição, eu acredito que ela é uma inteligência primal, né, cara? Sim. Então, eu não me guio só por ela, mas eu acredito na minha intuição. Eu acho que é importante a gente dar ouvidos também à Sim. intuição. Minuciar ela, se aprende, rezar ela, se estudar aprende, se ela, aprende. namorar ela, estudar ela. Cara, e sabe? isso acontece muito comigo na minha vida, assim, ó. Aquele lance, não vira aqui. Aí você vira e se ferra. Por outro lado, também não dá pra seguir só a intuição, Não. senão você se ferra também, entendeu? Mas eu uso ela como instrumento, Certo, sabe? Pra fazer a minha literatura. certo. Então, tipo, pra literatura dá certo, saca? Pra escolher namorada não tem dado certo. Entendeu? Deus sabe. Aí, então, é o seguinte, cara, eu vou tipo, vou lá na minha página no Instagram e aí eu falo, mano, vai aparecer alguém aqui e tal. E às vezes eu nem tô pensando, eu tô só mesmo trocando ideia. Ou alguém liga, eu falo, essa pessoa não me liga faz tempo. E aí a pessoa fala, pô, mano, você tá bem? Não tô bem, cara, não sei o que, papum. Eu falo, pode crer, é você. Entendeu? Pensa comigo. Aí eu falo assim, pô, eu tô fazendo umas cartas aí e tal, umas cartas literárias e tal. Eu tô com uma Olivetti aqui, eu faço tudo na máquina de escrever, papel envelhecido que eu encontro, Era legal, amarelecido a sua assim, ideia é sabe? montar um livro com você, Também. que ia ser legal pra caramba, Sim, escrito na Olivetti, né? Mas Entendeu? a princípio é só uma série Certo. do projeto literário que eu tô desenvolvendo aí, né? Certo. Que envolve cinema e tal, mas a gente chega lá, saca? Eu escolho dessa maneira. Às vezes eu trombo uma pessoa na rua, tá ligado? Um amigo que eu não trombo faz tempo, uma amiga, sabe? E daí eu falei, pô... a pessoa fala assim, eu vi lá as cartas que você tá escrevendo, que legal, pá, não sei o quê. Tá, Eu viu falei assim, onde? pô, Viu então, onde? Onde que... Porque eu posto, né? Eu no posto no meu Instagram. Legal. Mas eu peço pra pessoa, né? Eu falo, Tá. o esquema é assim, eu senti de escrever essa carta pra você, tá ligado? E eu costumo postar. Se você não quiser que eu poste, tudo bem. Tá ligado? Eu não posto, mas eu senti que é pra você e você vai receber essa carta. Você quer receber essa carta? Tá Aí ligado? você manda pra pessoa físico, Sim, pelo correio? pelo correio. Aí é legal demais. E quando é perto, eu vou e entrego, Entrega. né? Pô, pessoalmente, né, mano? Massa, pô. Entendeu? Então tem todo um É processo. porque tá tudo muito e tal. digital hoje, né? Tudo PDF. Não, Eu faço um envelope, irmão. Ó, Eu faço legal. um envelope, tá ligado? Eu faço com todo cuidado do mundo, entendeu? Eu coloco minha criatividade no Pô, negócio. legal. Não tem nenhuma carta igual a outra, tá ligado? Se eu Pô. sinto de desenhar, eu vou e faço um desenho. Eu não sou desenhista, mas eu gosto de desenhar, entendeu? E se eu sinto de fazer um desenho, eu vou faço um desenho. Se eu sinto de colocar uma planta, eu coloco uma planta. Geralmente chega com uma planta ou com sementes pra pessoa. Certo. Chega um envelope com a carta e sementes. Para que a pessoa plante. Árvores. É uma sugestão. Árvores, frutíferas. Plantas. Algumas plantas, assim, eu coloco para dar um cheiro, uma carregada de energia boa, sabe? Porque plantas estão vivas, né, mano? Elas são seres vivos, né? Esse cristal tá vivo. Isso aqui tem alma, saca? Isso aqui tem alma, mano. Você tá com cristal. Nikola Tesla... Olha o meu cristal lá em cima, você viu lá? Já dizia isso. Olha lá, ó, do lado de Jesus, lá tem um cristal lá. É isso, cara. Entendeu? Nós somos cristais também. Cara, né? o Tesla era um cara Porra. alienígena, né? É. Era muito inteligente, né? Porra. E ele já sabia que esses seres, eles têm alma. E
Eles têm alma, eles Eu são falo seres vivos. que muita coisa dele foi escondida, assim. Esconderam, eu acho. Eu acredito, sim. Com Tipo, certeza. né? Pegaram e abafaram e esconderam. Porque naquele momento lá em que Tesla viveu, que ano que foi? Ah, agora Que você me século apertou. que foi? Agora você me apertou. Eu acredito que nessa época aí, a ciência que ele estava desenvolvendo naquele nível era ocultismo. Era considerado ocultismo. Era muito... Porque, né? Era além da compreensão científica até dos pensadores da época. Assim. Aí todo mundo começou a se interessar pelo cara e tal, né? A ideia... Eu não sei, cara. Será que aquele cara não viajou no tempo? Pô, Eu não sei, cara. Eu acho que aquele cara... Eu tenho minhas dúvidas, cara. Ele virou energia, né? Ele conhecia muito bem energias, eu né? Não sei, cara. Aquele cara era fora... É o ser, que eu falo, o ser humano fora da casinha, né, cara? Não é normal. Não. E... Às vezes eu procuro fugir dessa casinha aí, entendeu? Porque essa casinha é a mente da gente, sim, né, cara? Sim. Ela é toda cheia de amarras que foram criadas pela própria sociedade, né? Então, quando eu escrevo essas cartas, as pessoas falam, mas cartas da intuição, isso é um bagulho cafona. Eu falo, não, cara. Pô, eu tô escrevendo uma máquina de escrever de 1982. Eu nasci em 1990, mano. Imagina. Tá ligado? É diante então de você. Eu tô também alterando a minha maneira de escrever. De criar a minha literatura. Eu tô alterando o meu processo literário. Entendeu? Porque é outro processo. Você bate a cabeça, entendeu? Você não pode perder papel toda hora, perder tinta toda hora, tá ligado? Então você tem que pensar muito bem, tem que ficar prestando atenção, tem que bater na mesma precisão, porque uma letra sai falhada, a outra... Isso. Nada, aí fica uma bosta. É muito entendeu? louco, Entendeu? Você tem que colocar a tua presença ali no negócio. Você coloca sua energia na mão ali. Sua energia, entendeu? É você captou, velho. É essa. É energia, entendeu? É o tipo um instrumento musical que tem. Pô, é energia, tá ligado? Mudou completamente o meu jeito de pensar a minha literatura. Cara, eu trabalhava quando era office boy, eu datilografava numa Olivetti, depois veio uma IBM. Não sei se chegou a ver essa máquina de datilografia. Ela era eletrônica e ela tinha uma... Não tem os tipos assim da Olivetti, tem os tipos. Você bate, vai lá, bate, vai lá. Essa IBM era uma pelota de metal com as letras. Rapaz. Aí você ia a pelota fazia virar pra lá e pra cá. Assim, cara, era louco pra caralho. Era uma bola de metal com todas as letras. Pode crer. Aí você ia digitando, aquela bola ia girando e batendo. Que energia, cara. Era IBM, eu lembro. Eu lembrei da parada da energia que você falou, né? Era o top da época, aquela IBM. Assim, era o top das máquinas. E era muito louca. Ela já era eletrônica, né? Não era mais mecânica, né? Que a sua Olivetti é mecânica, vamos dizer assim, né? Uma máquina mecânica, né? A gente não pode nem dizer analógica. É mecânica. É mecânica, né? Porque você bate aqui, vai a letra, bate aqui, vai a letra. Como o nosso corpo, né? E você tem que ter Você tem que ter coordenação, né? Pra você datilografar, né? Com total. Envolve um monte de coisa. Cara, percebe que eu ainda, infelizmente, eu não tive a oportunidade de escrever um livro, né? Essa sugestão tua aí, eu vou levar a sério. Da carta? Não, eu ia achar bonito. Quem sabe se torne, né? Isso, o livro com as cartas datilografadas. Pô, ia ser legal pra caramba. Com as letras da máquina, entendeu? Ia ser bonito pra caramba. E meu primeiro livro, Perplexia, foi escrito tudo à mão, né? Eu não tinha computador, não tinha celular, ficava só pra rua, tá ligado? E foi esse meu amigo aí que tinha computador, Caio Furque. Oi, ele abre um pouquinho pra nós aí. Que me deu, por favor. Que me deu essa saída, né, cara? Ele falou assim, não, cara, um livro que eu escrevi durante 10 anos da minha vida, muita poesia. Eu tive que selecionar. Tinha muito material. Muito material, cara, muito. Eu escrevia todos os dias, cara. E é engraçado. Hoje eu não escrevo todos os dias. E é engraçado, eu quando era criança na escola, eu escrevia poesia, eu gostava. E é muito interessante, você vai escrevendo, você vai guardando. Aí, tipo assim, passa uns 3 anos, você pega aquelas coisas que você guardou, você começa a ver. Você vai mudando, né? Porra. Você vai mudando. Você vai evoluindo, na verdade, né? Você vai criando o seu estilo, seu próprio estilo. Aí depois parei, perdi isso aí. Eu escrevia muita poesia. Eu escrevia poesia, eu adorava escrever poesia. Nesse processo todo eu perdi uns 2 cadernos de poesia. Nadona. Nossa, cara. Mas eu sempre tive uma memória muito boa. E eu declamava pra todo mundo, entendeu? Porque eu tinha
essa carência e tinha essa necessidade de expressar. Certo. Então as pessoas falam, pô, Rafinha já vai vir louco de novo. E eu só andava louco, né? Falei, não, mano, escuta isso aqui. Toda vez que eu declamava o poema Perplexia, que nasceu lá em 2007, no ensino médio, que deu origem ao livro, eu falei, não, mano, sabe como é que nasceu esse poema? Eu escrevi ele numa aula de filosofia, na minha primeira aula de filosofia, onde o professor, indignado, completamente perplexo, assim, com a sala de aula, que não fazia, mano, questão de ouvir ele, sabe? Ele um dia, ele estourou, mas só com o olhar. Cara, nem precisou gritar, fazer nada. Todo mundo ficou quieto, calado, tá ligado? E aí eu fiquei com medo do cara. Pô, velho, cara sinistro. Sinistro. Eu peguei e olhei pro cara assim, pai, o cara falou que tava perplexo com a gente. Eu falei, que é isso? Eu nem vou perguntar, mano. O cara falou que tava perplexo, tio. Tá ligado? Salve aí, salve, salve, professor. Você sabe que eu tô falando de você. Ele sabe, tá ligado? Cara, eu peguei, fui com essa dúvida pra casa. E aí, tipo, tinha uma matéria também nas aulas de português que a gente tava aprendendo sobre literatura, sobre poemas parnasianos, sílabas métricas e tal. E eu tentei fazer um soneto. Esse poema foi uma tentativa de fazer um soneto. 14 versos, 4 estrofes, sílabas métricas, 4, 4, 3, 3, sabe? E todas as sílabas métricas naquela medida, pá. Eu tentei fazer. Saiu 4 versos, 14 versos, 4 estrofes, mas não saiu sílabas métricas. Eu fiquei frustrado e falei, pô. E eu coloquei o nome do poema de Perplexia. Por quê? Tinha um verso do poema que dizia: psicopatia, dementes, cabeças vazias rendem-se. E há tanta maldade por aí, de repente, muitas confusões em nossas mentes. Asfixia, bullying, bulimia, anestesia ou euforia. Talvez nem entraria bem algum pra você. Eu falei, por que tanto ia? Por que tanto ia? E eu falei, parece nome de doença tudo isso aqui. Ia. E aí depois eu saquei intuitivamente. Eu não sabia o que significava o radical dessa palavra, mas eu falei, pô, parece nome de doença. E eu tava naquela vibe mórbida, tá ligado? Eu falei, então é isso. Poema sinistro, é isso mesmo, tá ligado? Perplexia, tá ligado? E aí depois, anos mais tarde, que as pessoas perguntavam, mano, o que significa? Não sei o quê. Esse aí que você fez é um neologismo. Eu falei, é mesmo? O que é um neologismo? Ah, você criou uma palavra aí, mano. Não sei o quê. Eu falei, é real? É, mas você criou uma palavra, mano. Nunca vi essa palavra. O que significa? E aí eu tentei dar um significado pra ela. Fazer uma convenção pra ela, né? Pra palavra. E aí ficou assim. Perplexia, no caso da obra que eu escrevi, né? Pra mim, significa isso, tá? Mas quem lê, subjetividade é uma coisa do ser humano, certo? Eu não gostaria de tesourar isso na minha arte. Mudar, certo? Tá ligado? Mas na minha arte, pra mim, é isso. Perplexia se refere a perplexidade ou estar perplexo mesmo. E o sufixo ia dessa palavra se refere a algo, uma ideia patológica, um conceito patológico da ideia, uma característica patológica dessa ideia, como se fosse uma perplexidade crônica inata ao indivíduo, da qual ele não pode se livrar facilmente, a não ser que ele transmute isso. Como se fosse uma energia mesmo. Certo? E eu defini como a ânsia, o que você anseia, o que você busca, né? A ânsia e a fome, o que te alimenta, o que faz você buscar o alimento, caçar o alimento. A ânsia e a fome pela própria palavra. Isso é perplexia dentro do contexto que eu desenvolvi a minha obra.
Se trata de um livro de poemas, de 92 poemas, todos irmãos. Todos poemas irmãos. Todos conectados. Não tem poema avulso. Não é um livro de poesia sortida. São Certo. poemas irmãos. Todos têm o seu parentesco. É o que a gente chama no rock de ópera rock. Pô, que legal. A gente Eu chama. não sabia disso. Tem várias. O pessoal pensa que não, né? Tem várias bandas de rock que fizeram ópera rock, né? E, É uma história. Se e- você assistir o show, é uma ópera rock. É muito louco. e tem um segredo nesse livro que eu fui descobrir só depois, porque eu li e reli muitas vezes depois de ter publicado, né? E eu ficava querendo mudar, né? Eu falei, mas, pô, não, cara. Eu terminei, eu tenho que me livrar disso aqui. Porque assim, é o que você Entendeu? escreveu o que você sentia naquela hora. Pô, E eu falo, mas eu não penso mais assim, eu não sinto Não, mais... aí você vai mudar o livro toda Aí que é vez. massa, aí que é a magia do negócio, porque eu transformei, tá ligado? Eu já não sou mais o mesmo depois que eu terminei a obra, Sim. entendeu? Aquele Rafinha lá daquela época lá já era. Quem me conheceu naquela época vê claramente que já era. E não só pelos acontecimentos da vida, Sim. né? Porque é a vida real, né? Mas até na maneira de escrever, na maneira de compor, sabe? De falar a poesia. Porque eu não sou... Eu não escrevo mais poesia. Eu sou a poesia. Tá ligado? Eu sou a poesia. Eu sou a poesia. Então esse livro aí significa muito pra mim. Ele já não... Ele não representa mais esse Rafael que tá falando com você, mas ele representa a essência, né? A construção da essência desse Rafael que tá conversando com você, tá ligado? E agora eu demorei vários anos pra me desintoxicar de perplexia pra conseguir escrever outras coisas, sério. E só agora eu consigo escrever outras coisas. E tô escrevendo O Útero da Terra em Chamas, saca? Então eu passei assim, pelo período de perplexia, fui pra Brasil Navalha, saca? Gravei um disco, saca? Gravei o meu primeiro disco, Brasil Navalha, de Parente pra Parente. Por quê? Inclusive o disco, o primeiro disco digital do projeto tá no meu canal no YouTube, Brasil Navalha. Por que de parente pra parente? Por uma questão dessa retomada indígena. Ah, tá. Entendi. Na questão indígena, parente são pessoas que são de outros povos e pessoas também não indígenas que estão fazendo a sua retomada, que estão no contexto urbano fazendo a sua retomada, né? No meu entendimento, eu vi isso como um pertencimento. Eu falei, porra, eu pertenço a algum lugar, saca? Isso é um lugar de empatia. Eu tenho empatia pelos povos originários. Eu não sou indígena, mas o meu avô, meu bisavô era. Entendeu? Então isso, eu tenho sangue indígena. Eu não tô louco, não tô viajando, Não. saca? Então é tipo uma parada assim que eu falo, pô, eu vou arriscar, eu vou colocar isso porque eu acho que é uma verdade. Eu não tô sendo desrespeitoso. Sim. Com as culturas indígenas, Não, né? Porque eu tô me importando com a minha história, isso me incomoda não saber, sabe? Por isso que eu tô fazendo um trabalho sério agora nesse novo livro. Eu tô fazendo uma pesquisa etnográfica autônoma. Eu tô indo atrás de verdade. Eu tenho algumas certidões dos meus antepassados e eu tenho alguns relatos de pessoas mais velhas, da minha mãe, saca? Eu não sei de qual povo era o meu avô, meu bisavô, mas eu vou descobrir. Descobrir não. Eu vou caminhar até aí, se possível, né? Eu vou descolonizar esse pensamento de que a gente não tem ancestralidade. É porque isso que o Brasil Navalha passa para todas as pessoas, para todas as famílias. Você não tem memória, sua vida começou aqui, papum. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que ser alguém na vida, você tem que vencer, tá ligado? Você tem que ganhar dinheiro. Dane-se a sua história, a história do Brasil, a história da sua ancestralidade. Você não tem ancestralidade. Você é brasileiro, você é mestiço, você é misturado, você é um monte de coisa misturado. Você não é nada, no final das contas. E eu quero romper com isso, mano. Porque isso é um pensamento
cruel imposto pela colonização, tá ligado? Que faz você carregar culpa, mano, saca? E culpa não é responsabilidade. Culpa é um peso inventado por um sistema inquisitório que acontece lá no século XV, que acontece até o final do século XVI, que ainda perpetua na mente das pessoas, no pensamento das pessoas, no julgamento das pessoas, na nossa própria justiça, mano. Porque esse sistema carcerário não recupera ninguém, não regenera ninguém, não reabilita ninguém. Ninguém. A pessoa sai com mais raiva, sai mais humilhada do que entrou, sai com mais ódio, com vontade de tocar o foda-se mesmo. Revoltado. De se vingar, sem valor, sabe? Não tem valor pra minha família, não tem valor pra sociedade, não tem espaço. Não adianta, não vai arrumar um trampo da hora, entendeu? Você não pode, você não é capaz de estudar, de mudar a sua história. A pessoa fica marcada. Você escolheu, você é culpado. Você é culpado, você vai carregar essa culpa. Você matou, você roubou, tá ligado? Mas até o cara chegar aí, o que ele passou? Entendeu? Tem criança que já nasce com carregando uma culpa descomunal, mano. Saca? Então culpa e responsabilidade são coisas completamente diferentes. A gente é responsável pela nossa caminhada. Sim. Pelo que nós escolhemos, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Mas culpa é invenção. É invenção, mano. É invenção inquisitória. Única e exclusivamente pra punir. Saca? E perpetua, mano. É perpétua. Tá ligado? Perpetua, de geração em geração. Culpa. Tá ligado? Culpa não existe, mano. A gente tem que extinguir esse conceito. Saca? Existe responsabilidade. Sim. Né? Você fez algum ato, você vai ser responsável por aquilo. Culpa. Né? Culpa promove medo, mano. Tá ligado? Causa medo nas pessoas, saca? Ou quem era considerado pecador tinha culpa, era culpado, tinha que ser queimado vivo. Entendeu? Hoje em dia, você é gay, você vai carregar a culpa de ser gay, você escolheu ser gay. Entendeu? Você é bandido, você escolheu ser bandido. Você vê, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito de criação. Você escolheu pedir esmola. Existe até isso, ó. Você escolheu pedir esmola. Quem que escolhe passar fome, mano? Pedir esmola, saca? Você conheceu minha mãe e tal, né? É criação da gente, né? Minha mãe criou a gente assim. Tem que respeitar todo mundo. Cada ser humano, às vezes, está numa condição que você desconhece por que ele chegou nessa condição, né? Então, é criação também. Eu acho que hoje em dia eu vejo assim, não tem nem muita conversa de pai e filho hoje em dia. A gente sempre comenta isso aqui no podcast com pais e tal. Parece que não tem muito essa comunicação mais de pai e filho, né? Não. Minha mãe, ela conversava muito com a gente, né? Apesar dos BO, minha mãe trabalhava pra caramba, assim, pra criar a gente, né? Ralou muito. Minha mãe, ela conversava com a gente. Ela falava, tem que respeitar todo mundo, cada um é de um jeito. A pessoa tá ali naquela condição, você não sabe por que ela tá naquela condição, né? A mente julga o tempo todo, né? Então, assim, é criação, né, cara? Esse dia eu passei no mercado, tem um cara que fica pedindo grana lá, eu falei, cara, eu tô com o cartão, até tirei, mostrei pra ele, falei, cara, não tem um tostão no bolso. Aí ele falou assim, cara, só de você parar e trocar uma ideia comigo, tá bom. Ele falou, ninguém nem olha pra minha cara. Você já parou, trocou uma ideia, tá valendo. O cara falou desse jeito, cara. Eu falei, puta, que doideira, né, cara? Né? Aí ele falou assim, cara, não, só de você trocar ideia. Eu falei, cara, eu abri a carteira e falei, não tem mesmo, cara, olha aqui dentro. Aí eu falei, você quer alguma coisa, eu compro pra você. Ele falou, não, só de você trocar uma ideia tá massa. Ele falou, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu falei, beleza, entendeu? Então, eu acho assim, as pessoas hoje em dia estão muito assim, ninguém olha pra nada, pra ninguém. Todo mundo vive o seu... indiferença, né? Seu cotidiano, não quero saber, não quero. E hoje em dia a gente vive numa sociedade assim que, mais uma vez a culpa, né, cara? Tipo, você errou, principalmente na periferia, qualquer lugar, cara. Você errou, dependendo do teu erro, você vai morrer, mano. Vão matar você, tá ligado? Você errou, vão matar você, tá ligado? Tipo, é punição, é uma punição. É a punição máxima, qual é? É tirar a vida do cara, tá ligado? Só que, na verdade, você ignorar a pessoa, tratar a pessoa com indiferença é pior que você matar ela, mano. É verdade. Porque você tá matando a essência dela. Sim, você tá tirando dela a dignidade dela, sim, tá ligado? Você tá tirando dela a vontade de viver, tá ligado? Pô, você tirou a vontade de viver da pessoa, mano.
Acabou, né? Quer mais o quê, tio? Não tem mais o que tirar. Não tem mais nada. Entendeu? Então eu acho que essa culpa é uma invenção colonial. Pensamento predominantemente colonial. Serve pra dominar. Causar medo, enfraquecer, dominar. Como diz a minha mãe, o medo definha, né? Murcha, né? Cara. O medo trava a pessoa, né? Seca, trava, né, mano? Seca. Esse medo trava, né? Nada nasce com medo. O amor não nasce no medo, mano. Você tem que ter coragem pra amar, tá ligado? Pra se amar, tá ligado? É necessário você enfrentar todos os seus demônios, todos os seus fantasmas. E tudo isso é culpa. É culpa inventada, nem existe, mano. Nem existe. Esse bando de demônios, esse bando de fantasmas. Nem existe, maluco. Tá ligado? É tudo ilusão, mano. É tudo invenção, pai. É tudo invenção, mano. Tá ligado? É pra inglês ver mesmo. E tá ligado? Queria perguntar pra você. Controle. Pra você também. Vamos para um assunto ligado aos índios também. Que você falasse pra gente desse projeto que vai ser em... Dia 15 de abril. Não vou esquecer, por causa da memória minha. Dia 15 de abril. Memória tá, ó. Muito bem. Nossa, a memória tá melhor que a minha. Tá nada. Dia 15 de abril vai acontecer em Apucarana, no Cine Teatro Fênix, né? Um dos teatros mais cobiçados aí pela arte de Apucarana, sabe? É a primeira vez que indígenas se apresentarão nesse teatro, né? E é um evento totalmente indígena. Certo. Eu tô envolvido no projeto a pedido dos meus amigos indígenas, mas como produtor cultural. Certo. Saca? Eu me ofereci também para fortalecer e tal, para escrever o projeto, para apresentar, fazer a ponte, porque eu já havia ocupado esse palco. Eu não sei se fala assim, se é o correto. São índios da etnia... São indígenas da etnia Caingangue. Caingangue. Até me ensinou a falar Caingangue. São duas aldeias. Certo. A Goicupri, Água Branca, que fica em Tamarana. Goicupri significa água branca na língua indígena, Caingangue. Certo. E Apucaraninha, comunidade Apucaraninha, né? Apucaranã, né? O nome de Apucarana... Indígena. Cara, é indígena e é Caingangue. Essa é a prova, sabe? Porque no documento da demarcação dessa terra indígena, que fica no Salto do Apucaraninha, né? Nessa região aí, essa comunidade Apucaraninha, no documento o cacique Renato Criri Camé falou pra mim assim: Rafa, lá tá escrito Apucarana, terra indígena Apucarana. Entendeu? E ele me contou, eu fui perguntando pra ele, falou, pô, o senhor lembra o que significa esse nome e tal? Eu procurei na internet, tá escrito base da floresta imensa. Daí ele falou assim, cara, Rafa, vou falar pra você que eu não lembro, porque eu era muito menino, mas eu lembro que era um ponto de encontro. Esse nome era usado pra falar de um ponto de encontro que existia entre os Caingangue da época e tal, né? Os Caingangue, o povo Xetá, que também é um povo paranaense, né? Mas outros povos se encontravam, né? Em determinada região, né? Ali nessa região de Apucarana e tal, Vale do Ivaí e tal, entendeu? Então, eu associei o que ele me falou com muita humildade. Ele me falou, porque eu não sei, Rafa, eu não lembro, mas me parece que era um ponto de encontro. E eu falei, um ponto de encontro, base da floresta imensa, tem tudo a ver, Apucarana, tá ligado? Apucarana provavelmente, mano, eu não tenho como provar ainda, mas provavelmente é uma terra de origem Caingangue. Você fala que essas etnias se encontravam. Será que acontecia, tipo, comércio entre eles, alguma coisa? Não troca sei de te cultura? dizer. Não, troca de cultura com certeza, né? Sim. Porque eu acho que o povo indígena sempre foi
acho que sempre foi humano, né? E ligado totalmente à natureza, né, os cara? da nossa cultura ocidentalizada que deixou de ser humano, né? Outro dia você tava até brincando, né? A gente ainda tá humano, Tá né? humano ainda. Né? Não virou robô, tá ligado? Não virou Android. Não virou Android, saca? Então, tipo, eu acho que a grande maioria não indígena aí já virou Android, entendeu? E a cultura indígena tem muita humanidade, mano. Eu acho que eles sempre se reconheceram como irmãos, sabe? Mesmo sendo de outra etnia. Outra etnia diferente. Eu acho que sempre se respeitaram. Tanto que eles mantêm viva as tradições deles, né? A língua, né? Muitos ainda mantêm a língua mãe viva, sabe? Isso é uma coisa muito difícil, legal, cara. né, cara? Sobreviveram a uma guerra, verdadeira guerra. Ainda sobrevivem, né? Porque ainda tentam apagar da história esses povos originários, né? Isso é uma coisa meio que a gente fala assim, Brasil, mas isso aconteceu meio que no mundo inteiro, né, cara? No mundo inteiro, pô. Na América do Norte, os caras matou um monte. Acabou, Tá ligado? Mas eles ainda... tá tendo um levante indígena no mundo inteiro, cara. E tem, no né, mundo cara? inteiro tem gente perguntando, opa, mas por que os traços da minha família é assim? Pô, meu avô era, meu bisavô era, eu quero saber. Por que tá esse ligado? olho assim, né? É. Começa a pensar, né? Não só o olho, mas tudo. Tudo, Tá? né? Cultura, um jeito de fazer uma comida, um jeito de preparar um remédio, um A conhecimento, gente tava sabe? falando da... Uma história. Tomando tererê aqui, falando, eu tava vendo a história da erva mate. Diz que até os incas mexiam com o mate aí, né, cara? Porra. Os astecas. Os caras tinham um conhecimento muito Monstro, muito né? monstro, sabe? Eu acho assim, cara, que é o E seguinte. foram dizimados, né, cara? A gente tá aqui, é claro, a gente tá aqui falando como curiosos, né? Curioso, você não posso falar que eu sou um estudioso, que é até pecado, é mentira. Até pecado. Pesquisador, não, a gente tá falando... Eu ainda tô, tipo, eu falo com muita humildade que eu tô fazendo uma pesquisa etnográfica autônoma, porque é uma coisa minha. Eu preciso chegar em algum lugar com essa minha dúvida, sabe? Eu sei que tem fundamento. Meu bisavô era, meu avô era, entendeu? Eu tenho que ir lá pra Bahia ainda. Eu tenho que chegar nesse lugar, né? Pra eu desmistificar, descolonizar, decolonizar esse não lugar, o qual eu não me sinto parte. Eu me encontro nesse lugar, mas de não pertencimento. Mas hoje eu já tô conectado, olha, com esses amigos indígenas e eu aprendo com eles. Hoje mesmo eu tava trocando ideia com meu amigo Uerá. Vamos falar do ideia povo, do WhatsApp. Povo, Que massa. meu amigo Uerá. Os índios estão tudo no WhatsApp. Sabe o que significa o nome do cara? Não. Uerá? Uerá. Verá, né? W-E-R-A, acento agudo no A. Uerá significa resplandecer. Olha o nome do cara, mano. Que massa. Porra, salve Uerá. Abraço, Uerá. O nome dele é em português, né? É Marcelo. Certo. Marcelo. E ele tem me ensinado muito, cara. Hoje mesmo ele falou pra mim sobre a história do povo Xetá, né? Me esclarece uma coisa que bateu curiosidade. Se o nome dele é Marcelo, registra o nome... Tem esse... Como é que funciona isso aí? Cara, eu tava trocando essa ideia com eles durante... eu tava redigindo o projeto deles e eu falei assim, pô, eu gostaria de saber o nome indígena de vocês. Queria colocar aqui no documento. Certo. Pode ser? O nome indígena de vocês também? E aí o seu Renato, o cacique, pegou o documento dele, mostrou... Renato? Nome do meu pai, Renato. Renato Criri Kamé. Criri é do pai, parece, é da mãe, e Kamé é do pai. É tipo um nome de família? É. Tipo um sobrenome pra nós? Pô. É o nome do povo, dos deles. pais deles, Certo, tá ligado? certo. E aí, tipo, é o nome indígena. Uhum. É o nome indígena dele, mano, tá ligado? E aí o nome dele, em português, é Renato, porque a nossa cultura não reconhece o nome indígena deles. Tem que ter um nome em português pra eles terem direito... Documento, ter direito, os direitos básicos de um cidadão. Conta no banco, tralá. Saúde e tudo mais. Tá ligado? Então, é muito louco isso aí. Pô, não é sacanagem? Por que a pessoa tem que ter tem que ter dois nomes, pô? Duas identidades? Porque a dele originária não, tinha que ser, não né? vale, não é válida. Não tinha que ser. Tá ligado? É invalidada porque é uma das tentativas, eu acredito que é uma das tentativas de apagamento histórico mesmo. Eu acho que tinha que registrar o nome com o nome dele. Lógico, é o nome que a família deu pra ele, entendeu?
Então, tipo, por isso que eu perguntei pra você. ele já tem que aprender a nossa língua, mano, pra não ser, pra se defender, pra não ser tão vulnerável, tá ligado? Diante a maldade que a nossa cultura o perigo que a nossa cultura oferece à cultura deles, tá ligado? Porque eu tinha essa dúvida, eu falava, será que eles registram o nome do indígena com o nome dele, da tribo e tal? Então... Existem alguns lugares que tem terra indígena já demarcado, tudo certinho. Certo. Eu acredito que nesses lugares, Sim. né? Porque o Sr. Renato me mostrou, né? O Amadeus, amigo indígena Caingangue, também mostrou, né? O documento dele, o documento dos pais dele. Então, tipo, terra indígena lá de Curitiba, tava lá o nome dos pais dele e aí embaixo, assim, né? Terra indígena de Curitiba, Paraná, certo. tá ligado? Então, tem lugares aonde eu acho que a FUNAI, né, que deveria ser um órgão, eu acho que responsável por isso, né, de registrar os indígenas, né, e tal, porque onde eu vi foi um posto, né, foi num posto indígena que foi aonde os pais deles, segundo aquele documento, fizeram o registro deles, tá ligado? Você vê Nome indígena, tá ligado? Mas daí tem que fazer um nome em português também. Saca? Por que isso, né, não, cara? Tinha que ser o nome do cara. Entendeu? Eu acho muito louco assim, igual olha, por exemplo... Eu acho que também tem a questão dos misturados, né? Tem... Que tipo assim, um indígena casou com uma brasileira, que não é indígena. Daí tem um sobrenome Vargas, por exemplo. Isso. O sobrenome do Marcelo, do Herá, é Vargas. Então. Tá ligado? Então, sobrenome... Às vezes nome do colonizado, né? Nome colonizado, né? Uma índia casou com um cara que não é índio. Tem o colonizado é o não indígena. O colonizado é o não indígena. Ó, você puxa, por exemplo, assim, eu vejo a família da minha mulher japonês. Você vai tirar o visto pra ir pro Japão, eles têm a árvore da família inteirinha, cara. Pode crer. Muito louco, cara. Isso é legal, cara. Eles puxam, se chama Koseki Tohon. Você morou no Japão 15 anos, né, cara? Tem um documento assim, ó, eles puxam pra trás. Eles não tem que fazer um registro com nome brasileiro, né, mano? Com nome em português. Tá. Ou tem que ter duas nacionalidades? Não. Agora, por exemplo, assim, igual a minha sogra, por exemplo, tem o nome dela em japonês. Só que a gente chama minha sogra de Clarice. Mas esse nome Clarice não existe. É porque o pessoal não conseguia falar o nome dela. Eu até zoo com a minha sogra, que ela tem razão social e nome fantasia. Entendeu? Mas, tipo assim, Clarice, não existe esse nome. O nome dela é Tuyako, que é japonês. Mas o pessoal... Como o pessoal não conseguia falar os nomes deles, aí criava o nome fantasia. Clarice, Entendi. João, Pedro, mas nem era... Aí você pegar o documento... Mas eles têm o documento com o nome deles mesmo. Por isso que eu perguntei esse lance do índio. E é válido, né? Válido. Em qualquer lugar. Não. Por que com os indígenas no Brasil pode. não é, pô? Isso. Entendeu, cara? Isso foi a minha dúvida, que eu ficava... Quando a gente conversou sobre os indígenas... Sempre foi uma dúvida pra mim, tá ligado? Por isso que eu perguntei pra eles. Foi por que tem que ter o nome do colonizado e o nome... Renato, o nome indígena de vocês não vale? Não é válido, tá ligado? Sabe por quê? A gente nem aprende, mano, as línguas indígenas existentes no Brasil. A gente não aprende nem o Guarani, que é a língua... que foi a língua mais falada até o século... Que era tipo o inglês dos índios, né? Até o século XX, mano, tá ligado? No Paraguai eles falam, né? Tupi-Guarani, né? Até o século... Né? Pô, entendeu? Por que a gente não aprende? Eles falam Tupi. Tá ligado? Tem dicionário até gratuito, tá ligado? Da língua Tupi-Guarani, né? Por que... E aí o Herá me explicou hoje, tá ligado? Ele falou assim... eu perguntei pra ele, né? Qual a relação linguística, né? Por que o povo Xetá, né? Natural aqui do Paraná, tem parentesco linguístico com os Guarani? Daí eu falei assim... Eles... tiveram influência, eles tiveram convivência, tiveram influência linguística, por quê? Ele falou, não, é só parecido mesmo, é porque a língua mais falada, né, no Brasil, até determinado momento da história, foi a Tupi-Guarani. Por quê? Tupi é uma tribo, Guarani é outra. O povo Tupi é um povo, é um dos maiores, dos mais numerosos, né? Tupi. Tupi. Foi um dos maiores, né? Certo. E os Guarani. Isso. Os que também, territorialmente, os Guarani estão, se eu não me engano, em 4 países e 7 estados brasileiros. Porque assim, ó, eu fui criado em Guaíra, divisa com o Paraguai, né? Teve guerra ali. E tinha índio, né? No meio da guerra. Pode crer.
E você andando assim no mato, você achava muito artefato, cara. Era Pode crer. muito louco, cara. Você achava, Aham. olhava, põe de volta lá, respeito, né? Aham. Mas quer dizer, tinha muito índio ali, né? Aham. Antes da guerra, né? E aí ele me explicou que em determinado momento da história, os tupis se uniram aos guaranis pra ficar mais forte. Formou uma grande nação, vamos dizer assim. E aí, os chetás que falavam o tronco tupi Uhum. tem a língua parecida com a guarani. Porque a tupi e guarani se unificaram. É porque a gente fala tupi e guarani. Aham. Aí eu falo, Mas será não que é o mesmo povo. Tupi é uma galera, uma guarani é outra etnia. e Então, e tá Guarani certo. é outro. E Guarani tem, se eu não me engano, algumas linhagens, né? Tem Guarani Membiá, tem Guarani Kaiowá e Guarani Yandeva. 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 Parece um nome meio indígena, não Yandewa. parece? Não parece indígena? Yandeva. Yandeva. Não parece Aham. indígena? Mas é indígena. Indígena da Índia, eu tô falando pra você. Indiano. Hindu. Desculpa. Ah, tá. Me expressei mal. Yandeva. Parece um nome meio Aham. hindu, assim, não parece? Aham. Indeva. Até porque esse termo índio, né, é um erro colonial, né? Uhum. Quando chegou aqui no Brasil, o cara não descobriu o Brasil, né, velho? Ele Brasil já tava aqui, né? tava procurando as Índias, né? Chegou aqui, achou que era as Índias, chamou todo mundo de índio, entendeu? São indígenas, nativos, né, da América do Sul, né? Nativos da América do Sul originários, indígenas, saca? Então, tem todas essas questões, né, cara? Eu vejo... A gente conhece muito pouco da nossa A gente cultura. conhece nada, cara. Nada. Né? Eu Eu sou muito curioso, assim. Eu sou entendeu? curioso também. E como eu tô na minha retomada ancestral, da memória da minha família, da minha ancestralidade, pensa, eu não sou indígena, cara, tá ligado? Eu sou branco, mano, tá ligado? E esses indígenas, eles me acolheram, mano, tá ligado? Eles me tratam com mais respeito, mano, tá ligado? Do que eu jamais recebi na minha vida, tá ligado? De ninguém, mano, tá ligado? Eles me tratam com respeito, mano, tá ligado? Isso é legal demais, né? Pô, eles me tratam com respeito e estão me ensinando, mano, entendeu? Ô, eu tô produzindo. Você tá eu sou bebendo na fonte, né? Porra, eu sou um artista independente, tá ligado, mano? Que tô tendo a oportunidade de produzir, de ser produtor cultural, tá ligado? De 2 aldeias, mano, que são todos artistas indígenas. É uma responsa, Porra, né? responsa nervosa. Que vão se apresentar dia 15, Isso. repito, dia 15 de abril, no Cine Teatro Fênix, em horário. Apucarana, a partir das 18h30. 18h30. E como é que vai funcionar ingresso? Como é que Cara, é 1 quilo de alimento à entrada e R$10. 1 quilo de alimento menos sal, viu, gente? Porra, por favor. Porque eu fiz um evento uma vez, levaram tanto sal que eu achei que eu ia combater as forças do mal. Tanto sal que levaram. 1 quilo de alimento não perecível, Sim. por favor, né? Eles precisam, né? Todo mundo precisa se alimentar bem, Sim. né? E são várias famílias, certo? São várias famílias. A única renda deles é o artesanato. Então, E vai ter artesanato deles sim, vendendo no dia. Eles estarão vendendo lá durante todo o evento. 1 quilo de alimento e um ingresso também. 1 quilo de alimento e R$10 a bilheteria. Isso, bilheteria. A entrada é 1 quilo de alimento e R$10. Valor bacana, né? Acessível. Totalmente né? acessível para você aprender, levar teu filho, né? Isso. Porque a proposta é trazer as crianças. Né? Legal. Vai ter pinturas indígenas, caingangue e guarani também. O Herá vai estar lá. Vai estar lá também representando o povo guarani. E vai estar fazendo pinturas também do povo dele em adultos e em crianças, né? E o foco são as crianças para que os pais percebam que proporcionar uma oportunidade de aprender outras culturas para suas crianças, eles estão na verdade dando de presente para os filhos deles uma condição melhor deles se relacionarem melhor com o mundo, se relacionar melhor com o mundo, com outras pessoas, de outras culturas que não a dele. Sim. Sabe? Vai aprender a respeitar, porque essas crianças serão a nova consciência do amanhã.
saca? Então a ideia é essa. E é um projeto legal pra levar pra escola, Pô, né, cara? Não sei se você tem essa inclusive, todas as escolas de Apucarana se sintam convidadas a levarem Vale do Ivaí, de toda a região, a levarem os seus alunos, né? E os pais, por favor, deem vida, deem cultura aos seus filhos, né? Lembrando uma frase, uma sugestão muito maravilhosa, iluminadíssima, que o meu amigo mestre de yoga, Alexandre, da Casa do Saguru, salve Alexandre, ele me ajudou, sabe, a desenvolver a arte de divulgação desse evento, certo? Ele me propôs isso, ele falou assim: Rafa, você quer fazer um evento aí com os Caingangue e tal, mas por que eu deveria levar meu filho lá? Por que eu deveria ir? Te desafiou. Eu falei assim, porque o Brasil é indígena. E ele falou, tudo bem, mas... Só isso? Só isso? E aí? Isso não me convence. Eu falei assim, mas a gente precisa aprender sobre os originários, os indígenas, porque a gente não sabe nada, pá. Nada, a gente não sabe nada. É a nossa cultura mãe, entendeu? Que é mais motivo que esse. Ele falou assim, Rafa, eu acho que existe um motivo maior. Você já pensou nas crianças? Que elas serão os adultos do amanhã? Do amanhã, com certeza. Você já pensou assim que talvez o pai não iria num evento desse, sabe, só para aprender sobre a cultura indígena, mas que talvez ele levaria os seus filhos para aprenderem uma cultura diferente e assim aprender a se relacionar melhor com o mundo? Eu achei genial, cara. Eu tinha que falar, cara. Sim, tinha que dar esse spoiler aqui. Eu acho que até é falta de profissionalismo e tal. Mas é assim que nascem as coisas. Eu acho que o que ele falou tem extrema relevância. Me fez enxergar a coisa de um outro prisma, né? De outro prisma, assim, né? De uma outra forma, sabe? E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E se eu tivesse filhos já, com certeza eu estaria lá com os meus filhos, certo? E o convite assim, fica aí para todo mundo que tem uma criança pequena aí em casa, sabe? Leve nesse evento, vai ser um evento muito saudável. Sim. Vai ser um evento onde a sua criança terá a oportunidade de conhecer outras crianças indígenas que tem uma outra maneira de brincar, que tem uma outra visão do mundo, de tudo. E são pessoas incríveis, cara. São artistas, entendeu? São todos artistas. O indígena, ele já nasce artista, né? Ele não se torna artista, não se descobre artista que nem nós não indígenas. Ele já nasce artista. Ele sabe... Olha, você já parou pra pensar que uma criança Yanomami sabe, aos 2 anos de idade, nomear... sabe o nome de mais de 200 flores? Imagina. Mais de 200 flores. E os caras... É a brincadeira, uma das brincadeiras da criança. E você para pra pensar, são criados assim, ó, cobra picou, pega tal erva lá e põe aqui, faz... Eles têm uma farmácia no quintal, não é? Já nasce nadando, já sabe, já aprende a nadar desde bebê, desde pescar, criança, entendeu? Manipular a natureza ali, né? Eles são a natureza, aí que tá. Eles entendem que eles são a natureza, né, cara? Eu não sei se você assistiu aquele filme Avatar. Você chegou a assistir? Caminho das Águas? Não, esse acho que é o novo, o primeiro Avatar. Assisti. Você parar pra analisar, é uma coisa muito louca. Eu assisti aquele filme, depois de um tempo eu falei assim, puta, é uma coisa meio... Traz uma reflexão. Então, uma coisa foda. Meio que, eu não sei, eu posso estar louco, falar uma bobagem aqui, mas é uma coisa meio que de indígena, assim, que eles são seres conectados totalmente à natureza. Sim, eles se conectam, né, com... O cabelo deles, o corpo, né? Uhum. E são conectados a ele, ou a árvore da vida. Uma árvore da vida, Então você para pensar uma coisa muito... meio que... Eu acho que, tipo, as referências que a gente tem são fantasiosas, mas você não tá falando besteira, não. Não. Eu falei, sabe que eu tô louco? Não, cara. Lembrou muito, assim. Mas tem filmes brasileiros também, que a gente valoriza tão pouco, né? O cinema brasileiro. Com certeza. Tem filmes aí incríveis como A Última Floresta, por exemplo, que fala sobre a luta pela sobrevivência da floresta amazônica, né? E dos xamãs
dos xamãs Yanomami que suspendem o céu, né? Que sustentam o céu sobre a nossa cabeça, eles se doam espiritualmente para que o céu não caia sobre as nossas cabeças. O dia que o último xamã morrer, que não existir mais nenhum xamã, nenhum pajé, o céu cairá sobre as nossas cabeças. Diz uma obra literária que foi escrita durante um processo xamânico, um ritual xamânico, ao qual o grande escritor e pensador, né, do povo Krenak, Ailton Krenak. Olha só. Ailton Krenak. Nem conhecia esse. É um povo que vive na região do Baixo Rio Doce, Minas Gerais, né? Um povo que resiste até hoje, e esse escritor aí é um dos meus maiores ídolos, assim, é um cara que eu admiro muito, é um pensador indígena, Ailton Krenak. Guarda esse nome aí, cara. Vou escrever. Tá? Ele escreveu Ailton. Ailton Krenak. Com C-R. Krenak. K-R-E-N-A-K. Krenak. Escritor. Povo Krenak, cara. Vou procurar. Povo Krenak. Olha que nome bonito. Baixo Rio Doce. Eu gosto de escrever que eu esqueço, né? Sabe? Esse povo aí é um povo muito, muito guerreiro. Ele diz aí ele dá algumas dicas nessa obra de que para você adiar o fim do mundo. E aí ele diz, né, a queda do céu, né? Ele fala sobre isso, sobre a queda do céu, né? Que os xamãs, eles têm esse ritual de suspensão do céu. Eles seguram a onda pra nós, mano. Tá ligado? Eles mantêm a floresta de pé. Entendeu? Enquanto tiver um indígena vivo, certo? Respirando, a floresta ainda estará de pé. O dia que não tiver mais nenhum, mano, nós estamos lascados, tio. Nós estamos lascados. Entendeu? Porque a gente perdeu a conexão com a natureza, mano. A gente não é mais a natureza, a gente não se reconhece mais na natureza. A gente não sabe quando tem alguma coisa de errado acontecendo com o nosso corpo. A gente não sabe por que tá acontecendo, tá ligado? E aí a gente recorre a remédios de farmácia. Nós somos o nosso próprio remédio, mano. Isso a cultura indígena mostra pra gente. Nós somos nosso próprio remédio, tá ligado? O dia que a gente se reconectar de novo com a Mãe Terra, a gente vai entender isso. Saca? Eu tô nessa busca, mano. Né? Quem somos nós, né? Até engraçado, né? A gente falar deles. Veio, né? A gente falar deles sem a presença deles aqui, a gente parece dois bobos. Dois bobos, igual eu falei pra você, eu sou um curioso. Eu sou um estudo. Não, mentira. Pecado falar isso. Eu sou um curioso, igual eu perguntei pra você. Nome e tal. Se o nome deles é registrado assim, são curiosidades que às vezes eu tô aqui e eu falo, né? Vem essas coisas na cabeça. E eu tô trabalhando, tem filmes como A Última Floresta, né? Que foi um filme documentário premiadíssimo, né? Foi premiado na Alemanha, né? Esse filme documentário foi premiado em 2020, se eu não me engano, né? Num festival de cinema na Alemanha, certo? Esse documentário é um documentário muito importante, muito importante. Eu sugiro que as pessoas procurem mais o cinema indígena, né? Tem vários indígenas trabalhando cinema, fazendo cinema, certo? Contando a história deles, do jeito deles, na língua deles, e é acessível para nós não indígenas, para que a gente aprenda. Tem um filme muito importante também, que esse da Última Floresta foi dirigido por Davi Copenaua, Yanomami, do povo Yanomami. A gente sabe o que o povo Yanomami tem passado, né, cara? Com essa mineração aí, né, mano? Essa invasão dos mineradores, né? Minerando ouro, matando, estuprando um monte de criança, né? Além da poluição dos rios que morrem, né? Mercúrio puro, né, cara? Mercúrio puro, cara, tá ligado? Tem os estupros, né, nas aldeias.
Muita coisa que não crianças chega nem na gente, estupradas, né? tá Não ligado? chega na mídia, né? Não chega. Muita criança morrendo, muita criança sendo estuprada, saca? E isso não chega, mano. Triste, não chega. né? Pô, chegou agora nesse governo aí, você tá vendo aí, pô, aquelas crianças do jeito que tá, mano. Porra, mano. Tudo desnutrida, meu irmão. Tudo cheio de ferida, cheio de bicho de pé na mão, na cabeça, um monte de... Porra, que isso, cara? Entendeu? As pessoas só... Porra, mano. Eu falo assim, é o que a gente falou, né? Eu sempre falo, será que a gente é humano ainda, né? Por isso que eu tô Acontece falando. muita coisa em volta da gente, assim, né? Tava comentando com uma amiga minha ontem, né? Falei, a gente tá tão assim, né? Tão individualista, né? Falei, a gente passa na rua, vê uma pessoa deitada, jogada, fala, ai, coitado, tomara que ele não morra de frio essa noite, Deus que abençoe ele, vira as costas e vai pra sua casa. A gente tá assim hoje em dia, o ser humano tá assim, né, cara? Cara, ó, não tá? Sei lá, cara, é o que você horrível. falou, parece que o ser humano... Ontem eu tava assistindo uma live literária, Uhum. né, de duas indígenas, né, duas escritoras, né, Márcia Cambeba, do povo Omágua Cambeba, lá de Manaus, lá da Amazônia, certo? Eu conheci ela pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente. Ela leu meu livro. Olha que massa. E ainda fiquei muito feliz. Salve Márcia Cambeba. E eu tive a oportunidade de conhecer através de o primeiro seminário Tupi que aconteceu na Unespar, em Apucarana, em 2017. Foi quando eu tive o primeiro contato com o povo Caingangue. Foi um amigo meu, descendente dos Pataxó, que morava lá em Apucarana. O nome dele é Cauê Taiguara Pataxó. Salve, Cauê, se você estiver vendo. Meu irmão, eu tô nessa busca hoje porque você plantou a semente no meu coração, sabe? E ela germinou, mano, tá ligado? E eu tive a oportunidade de conhecer a Márcia Cambeba, né? Ontem eu assisti numa live dela de Joena Ticuna, do povo Ticuna. De Joena é uma escritora, uma cantora, uma pessoa, uma instrumentista, uma indígena. Quantas etnias você acha que tem no Brasil? Olha, Tem muito, né? Atualmente, A gente fala das mais conhecidas, vamos dizer assim, assim. as fontes que eu acredito serem confiáveis. Eu já vi até indígenas, que eu sigo vários, né? Falando. É cerca de 305 povos originários. Certo. Hoje no Brasil, 305 povos que falam 274 línguas. Olha que loucura, né, cara? Diferentes. Nossa, isso é muito louco, né? É muita coisa, cara. A gente não sabe nada. Não sabe nada. Pô, imagina. 274 línguas diferentes, mano. Tá ligado? Que a gente poderia estar aprendendo nas escolas, tá ligado, mano? A gente poderia estar aprendendo com eles. Porque tem professores indígenas, saca? Cara, eu lembro... Tem professores indígenas, tem pessoas que saem da sua aldeia, porque a primeira língua que eles aprendem é a língua mãe deles. E aí saem da aldeia, vai estudar, vai fazer universidade. Lógico, eles precisam sobreviver. O modo de vida dominante é da cultura capitalista. Sim. Tá ligado? Então eles têm que aprender, eles têm que ganhar dinheiro, tá ligado? Eles têm que levar conhecimento pra aldeia deles, eles têm que se defender também da nossa cultura, que é predatória, tá ligado? Que agride a deles, tá ligado? Que ofende, que tem pretensões de até destruir a cultura deles. A nossa cultura, a cultura que a gente, né, essa aculturação, né, qual a gente foi envolvido desde criança, sabe, já é feita pra matar, mano. Já foi feita pra matar, mano. Tá ligado? O nome já é de aculturação. Você tá matando a cultura. Você tá matando a cultura. Como é que você mata a cultura? Você enfraquece os povos, você tira a identidade deles, você destrói o modo de viver deles, tá ligado? Você tira ele da terra deles, tá ligado? Que é a subsistência deles, que é a memória do povo deles, tá ali na terra deles. Ali eles plantam, eles colhem, eles comem, eles caçam, eles pescam, tem tudo, tem todo o conhecimento de todas as ervas e plantas que tem ali, toda a medicina que tem ali naquela região, eles conhecem, entendeu? Então, tipo, você tirou eles do território deles, você já enfraqueceu, cara. Já vai se perdendo muito da cultura, tá ligado?
Hoje eu tava falando com o Herá e tal, e o Herá falando assim, né? É a questão do povo Chetá, né, cara? Pô, que as gerações seguintes estão se misturando, não estão levando a tradição mais, não estão querendo se reagrupar de novo para viver como Chetás e tal, tá ligado? E isso é uma questão colonial, a colonização fez isso com eles. Fez isso com vários outros, tá ligado? Povos que a gente nunca vai ouvir falar porque já foram dizimados, tá ligado? Separar igual os incas, os astecas. Foram dizimados, mano. E era um povo, uma cultura violenta, né, cara? Foram dizimados, cara. Né? Eles já foram dizimados. Infelizmente a gente não vai ter notícias sobre essas culturas, sabe? E se continuar assim, a gente vai perder muito mais, sabe? Só que eu tenho uma visão otimista disso tudo. Porque eu vejo a luta deles, mano. Olha, ontem, você sabia que os Caingangue aqui do Paraná, esses que vão vir, esses artistas que vão vir pra Apucarana, sabe? Dia 15 de abril... Na primeira noite Caingangue de Apucarana, eles conquistaram ontem a primeira sala. Olha, isso aqui é de primeira mão, hein? A primeira sala Caingangue, a primeira sala indígena na Biblioteca Municipal de Londrina. Olha que massa. Foi inaugurado na tarde de ontem, mano. Que legal, né? Saca? Eles me contaram isso muito felizes, sabe? Porra, mais uma conquista. Salve Elis. Salve Elis. Gog Daddy, Caingangue, meu amigo, certo? Cara, eu não lembro mais, que eu era muito criança, assim. Fiquei muito feliz, cara, que eles conquistaram isso, sabe? Tipo, pra nós, pra muita gente parece ser pouco. Nossa, uma sala Caingangue numa biblioteca municipal. Cara, isso é muito. É muito. Nessa sala vai ter todo o acervo, tá ligado? Do povo Caingangue, tá ligado? Lá tava presente o Herá também, meu amigo Herá. Tava lá presente do povo Guarani, sabe? Registrando tudo, participando dessa inauguração, sabe? Cara... É formidável, mano. Cara, é formidável a maneira com que eles encaram, assim, tipo, mano, isso como uma das maiores conquistas, assim, tipo, até agora, nesse ano, que só tá começando, sabe? Sim. E, pô, eles estão muito felizes que eles vão lá em Apucarana apresentar a arte deles. Por isso que eu digo, se você não tinha motivo pra ir conhecer uma arte Caingangue, né, participar de uma noite Caingangue, agora você tem. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo, que tá assistindo isso aqui, você tem motivo. Agora você tem motivo pra ir lá e levar teu filho, certo? Pra vivenciar uma dança, um canto, um rezo diferente, proporcionar pro seu filho conhecer uma pintura, o significado que tem uma pintura, que é sagrada, sabe? Tem pintura de proteção, tem pinturas para diferentes ocasiões, né? E de diferentes povos. Cada povo tem a sua linguagem, tem a sua pintura, suas pinturas, tem a sua maneira de fazer as coisas, tem a sua maneira, a sua visão de mundo, a sua cosmologia, né? Tem a sua própria compreensão do universo. Isso é fantástico, cara. Olha a riqueza que a gente tem. A gente nunca pode dizer que nós somos um país subdesenvolvido, um país pobre. A gente não é pobre, cara. A gente não é pobre, a gente ainda tem recursos naturais. Que ninguém mais tem. Cara. Que nenhum país que é aí super desenvolvido e tal. Não tem, cara. Não tem, cara. Por que eles querem o que a gente tem? Por que eles querem destruir e comprar a Amazônia? Por quê? Porque eles não têm mais nada. Eles acabaram com tudo. Eu queria falar pra você o seguinte. Eu não lembro, eu acho que era em Guaíra, cara. Eu era muito criança, eu não lembro. Tinha um museu indígena na escola estadual que eu estudei, cara. Era legal pra caramba. E agora eu não lembro se era Guaíra. Tinha indígena lá? Tinha. Pô. Não, mas tinha um museu violento, assim, na escola. Eu tenho essa memória, entendeu? Mas tinha indígena nesse museu, assim? Algum funcionário indígena? Algum instrutor? Tinha um museu na escola. Tinha um laboratório grande que eu lembro. Eu não lembro se era Guaíra. Eu era criança, assim. Mas eu lembro que eu não, assim, a memória, eu lembro muito, assim. Arco, flecha, instrumento. Era muito legal. Era um museu.
Agora, eu acho que era Eu tenho uma Guaíra. coisa pra falar sobre museus. A gente sabe que já temos o Museu dos Povos Originários, né? Eu acho que, se eu não me engano, fica no Rio de Janeiro. Um dos maiores museus, né, dos povos originários, né? Tem em alguns lugares, tem museus. Mas eu vejo assim... O povo indígena ainda vive, né? Parece que eles já morreram, você fala. Então, Entendi, a ideia de museu Tipo assim, é legal, bacana. Sim. Mas se tiverem indígenas lá contando a história do povo deles. Entendi. Agora, se tiver só um museu lá, um cocar na parede, Não, era um museu, entendeu? era só um museu. Pô, Não tinha ninguém. entendeu? Eu acho que há de se pensar. É igual você olha lá, aquela espada da Primeira Guerra Você Mundial. quer fazer ali um museu do indígena, por exemplo, quer fazer um museu do indígena. O curador tinha que ser um indígena. Pô, tinha que ser indígena. Ele tem prioridade, ele tem propriedade Sim. pra falar daquilo ali, né? Sim. Né? Entendeu? É igual o museu do japonês. Chega o Zé lá, tá lá falando. Não. Entendeu? Tinha que ser Então, tipo, eu acho incoerente. Entendi. Eu acho, tipo, faz sentido. tá um indígena caingangue na calçada ali, com uma mãe caingangue com seu filho tentando vender uma cestaria, sabe? Pedindo um trocado, sabe? A gente sabe que tem vários em situações de rua, no contexto urbano, né? A gente sabe, a gente vê, entendeu? E aí, tipo, um museu? Não. Entendi. Né? Tipo, não. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Verdade. Mas também... Nunca tinha pensado nesse ponto. Há de se considerar que, pô, pelo menos a sua escola pensou, falou, pô, nossas crianças têm que saber que eles existem. Tem esse lado positivo. Por que eu vou ser radical e vou negativar tudo? E era um lugar bonito pra caramba, é importante era bonito. É importante um museu, Sim. né? Um museu de povos originários. Mas tem que ter povos originários lá. Certo. Porque eles existem. É diferente de um Eles ainda vivem. museu Estão vivos. do Egito. Uma coisa que já acabou faz muitos anos. Não, entendi o que você falou. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Pô, é muito fantástico. Eu tô feliz, sabe? Eu tô feliz e tô muito grato. Sou muito grato. E aproveito para agradecer a Secretaria de Cultura de Apucarana por estar abrindo esse espaço, por estar pensando diferente pela primeira vez. Bom, legal demais. Né? Parabéns em mesmo. receber Parabéns. os povos originários, o povo caingangue, nesse dia 15 de abril, né? No Cine Teatro Fênix. Então eu parabenizo de verdade, de coração, papo reto, porque a gente fala quando há falhas no sistema. Sim. Mas a gente também é um sistema. E quando tem coisa boa, a gente tem que falar também, né? Tem que falar, né? Coisa boa, se o sistema começou a pensar diferente... Coisa boa, vamos falar se também. o sistema da minha cidade, eu falo do sistema da minha cidade, Sim. Porque por muito tempo eu fui completamente antissistema. Aí você fala, porra, eu sou antissistema, mas sou parte do sistema também. Parte da responsabilidade desse sistema não funcionar também é minha. Tô no meio também, né? Pô, entendeu? Então, a proposta que foi feita para a Secretaria de Cultura foi abraçada com responsabilidade e com consciência. Isso é bom, isso é positivo. Demais, né? E eu respeito isso. Legal. Dia 15 de abril, e que isso não fique só no 15 de abril, né? E que venham mais eventos, né? E que o reconhecimento e a consciência de que os povos originários existem não seja só no mês de abril, né? Sim, com certeza. Que é nacionalmente reconhecido como o mês dos povos originários, né? Dia 19 de abril, sim, né? O dia do agora já mudei. Agora não é mais, né? Não é o dia do índio. Minha cabeça, não, é o dia do índio. A gente já tá descolonizando, tá ligado? Eu acho que isso é um processo... Conversando com você já mudou muita coisa na minha cabeça. É importante. Entendeu? Isso devido às conversas que eu tenho tido com meu amigo o Erá. Salve o Erá. Toda vez é uma aula de história. Pô. Toda vez é uma burdoada. Plum. Legal demais. Tá ligado? Mas positivo, sabe? Positivíssima. Certeza. Nossa. Não tenho o que dizer, tá ligado? Salve meu amigo John Kennedy.
John Kennedy do Povo Caingangue também. Que vai vir fazer um podcast É um com a gente. rapper. Aí, vamos convidar ele. né? Será convidado. Aproveite, Zé, e convide agora o John Kennedy, por favor. Vou entrar em contato com você. Todos por um sonho cultural. Legal, diferente, imagina Todos um por um rapper sonho indígena. cultural. É Pô, o nome do projeto deles. Legal demais. Puta, muito massa. Com certeza legal. O John e o João Lourenço também, que é Caingangue, né? O John é da aldeia de Barão de Antonina, né? Ele estará presente também no dia 15 de abril, na primeira noite Caingangue, no Cine Teatro Fênix, às 18h30, fazendo a abertura, ele e o João Lourenço, com o projeto Todos por um Sonho Cultural, né? Grupo de rap Caingangue, que vai estar representando lá, fazendo a abertura desse evento. Olha, legal demais. É isso. Né? É isso aí. Né? Estão todos convidados aí, Apucarana, Paraná. Jandaia Chega, Sul, Vale chama, do Bahia, todo porra, mundo aí, né? Todo mundo venha, convidado. venha. Londrina, né? Tamarana, Barão de Antonina. Aí, Barão de Antonina, comece a observar os artistas da sua aldeia. Eles estão crescendo. Eles estão crescendo e eles estão sonhando cada vez mais. E eles estão em busca de realizar o sonho deles. Acredite. Eles são bons. É isso aí, Rafa. Vamos encerrar nosso Pode Zé de hoje. Demorou a desenvolver. Mas vamos gravar mais Pode Zé. Quando vier a galera indígena aí e tal, você vem junto com eles, pô, né? A gente coloca mais um microfone ali, ó. Pra mim é um prazer. Vai ser bom demais. Um salve aí pra aldeia Apucaraninha, né? Comunidade Apucaraninha, de Salto da Apucaraninha, né? Um salve pro Centro Cultural Umaré, em Londrina, né? Centro Cultural Caingangue. Um salve pra aldeia Água Branca, de Tamarana. Salve aí pro grupo Waingá. Waingá significa donos do mato. Waingá. Waingá. É V-N-H-A, né? O acento tio, né? No A. É V-A, acento tio no A, N-H, e aí o G e o A. Waingá. É muito massa, né? Tem significado, né? A palavra. Né? Significa donos do mato. Olha que massa. Isso é muito legal, né? É V-A, acento tio no A, N-H, aí G separado e A. Waingá. Você vê, né, cara? Guaíra, Maringá, é tudo nome indígena. É Iporã. tudo Eu nasci em Iporã. Iporã nome é indígena. Tudo indígena, mano. Tudo. Ó, muito dos alimentos que a gente come, né? Muitos dos alimentos que a gente come. Ó, mandioca, batata doce, batata. Batata Porra. é dos Incas, dos Maia, né? Tá ligado? Batata doce, mandioca, tá ligado? Tudo, né? Churrasco, mano. Churrasco. É indígena, mano. Tá ligado? Mate. Indígena. Né? Não é, infelizmente, não é dos gaúchos aí. Eu vou pedir desculpa, não, entendeu? Porque não tem culpa. Inclusive, agradecer, agradecer o Fernando, Fernando da Trotes, que trouxe um presente pra mim, ó. Muito legal, uma cuia. Obrigado, Fernando, pessoal da Trotes. Cuia? Cuia. Então, provavelmente um nome indígena. Com tá certeza. Ligado? É isso, cara. É disso que se trata. Brasil é indígena. Apucaranã, base da Floresta Imensa, é indígena, né? Uhum. Jandaia do Sul é indígena, certo? Aqui, no último podcast com o nosso amigo Fernando, né? Ele que trabalha, que tem o conhecimento das águas, ele disse que aqui não tem rio mais, né? Tem, mas já é despejado esgoto e tal. Tem uma nascente ali perto do Jardim das Tem uma Flores. nascente? Tem, onde o William mora. É protegido, Olha é cuidado, aí, cara. cuidado. É reserva permanente? É protegido, Massa, não pode entrar lá, ali. é cuidado. Entendeu? Tem uma nascente aí, o pessoal cuida. Só pra encerrar isso, sabe? Tipo, eu tô também fazendo cinema com meu amigo Alex Rocha, fotógrafo profissional de Apucarana. Legal. Certo? A gente tá produzindo cinema ao nosso modo. Estamos fazendo uma série literária chamada Útero da Terra em Chamas. Essa série fala sobre ancestralidade, né? Sobre a busca pela ancestralidade e
fala também da importância de manter, de conhecer, de preservar, de cuidar, de manter viva as remanescentes de florestas, que são essas matas ciliares. Certo. Né? Como a mata ciliar que eu tenho a oportunidade de frequentar em frente à minha casa. É um Foi onde eu cresci, um privilégio. Nossa. É um presente, né, cara? Presente de Deus. É um presente, irmão. Tá ligado? É uma bênção. E eu tô lá resistindo, recolho o lixo toda vez que eu posso, tá ligado? Tenho plantado mais árvores lá, certo? E tenho chamado a atenção através desses filmes para que as pessoas deixem de jogar lixo, naquela mata. É coisa terrível. Porque entendam, né? Porque, ó, pra você ver, em todas as cidades de interiores, principalmente no Paraná, a gente ainda tem muito verde. Tem matas ciliares, são remanescentes de florestas. Já foram florestas um dia. Então a gente precisa cuidar, precisa preservar. Com certeza. E esses filmes, já tem 2 filmes, são sequências de curta-metragens. É uma série literária, né? De curta-metragens. A cada 2 curtas é um episódio. Tá, isso tá onde pra gente assistir? Já tá disponível no meu canal no YouTube. Brasil Navalha. Brasil Navalha. Já tem 2 filmes. E a gente tamo aí nessa pegada. Demorou a desenvolver, certo? Brasil Navalha, Rafa na Raça por aqui, de parente pra parente, útero da terra em chamas. É isso. Cara, obrigado por ter aceito nosso convite. Porra. Obrigado mesmo, agradeço, de coração. Cara. E quando vier o nosso amigo indígena rapper aí, sim, você vem junto. Pô. Conversa fica mais interessante. Quanto mais gente, melhor. A ideia é essa, né, cara? Que a gente tem uma conversa dessa, sim, com os próprios indígenas aqui. Né? Porque a gente não tem direito de falar por eles, mas a gente tá aqui em outra. A intenção é boa. A intenção é boa. Em outro sentido, né, cara? É de coração, é verdadeiro. Né? A gente tá aqui falando sobre culturas indígenas. Isso, né? Isso, com certeza. Que também nos interessa. Sim, com certeza. Né? É isso. Obrigadão demais. E vamos que vamos. Sucesso pra você. Meu amigo. Rola um brinde? Rola um brinde. Tem um restinho no meu vinho aqui, mas... Saúde. Saúde. Como é que fala saúde, será? Eu não sei. Em Caingangue. Obrigado, galera. Até o próximo Pode Zé. A gente vai descobrir. Se Deus quiser. Aliás, a gente vai saber. No vai dia, aprender. No dia... Que é o evento? 15 de abril. Cine Teatro Apucarana. Às 18h30. 18h30. 1 quilo de alimento e R$10 é a bilheteria. Valor acessível para todo mundo aí. Simbólico e vai ser muito bacana, gente. Vai ter venda de vários artesanatos lá, né? indígenas, isso. Beleza? Por favor, fortaleçam a arte indígena. Fortaleçam os povos originários. Viva os povos originários. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.